interjeição. Vamos lá. De interjeição, o que você precisa saber de interjeição? É uma classe de palavra, já até comentamos sobre ela. Lembra que falamos sobre ela? Vimos que interjeição, na morfologia, é uma palavra que indica estados de emoção, expressa sentimentos, sensações, lembra? Interjeição cai em concurso? Claro que pode cair. Então, neste vídeo, eu trouxe para você curiosidades de interjeição, conceito de interjeição e questões de concursos em que esse assunto foi explorado. O que é interjeição? Interjeição é vocábulo que indica nossos estados de emoção. Oba, puxa, nossa, tomara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, também é uma interjeição. Aliás, atenção. Isso serve para você entender que interjeição pode ser uma frase. Entendeu? Porque senão você fica achando que interjeição é sempre um termo. Oba, puxa, nossa. Pode ser uma frase que expresse um estado de emoção, tá? Pelo amor de Deus, é uma interjeição. A interjeição, ela entra no grupo das palavras invariáveis, das palavras denotativas, preposição e conjunção. E elas não exercem função sintática na frase. Então, elas são palavras invariáveis e são palavras que não exercem função sintática. Ou seja, assim como as palavras denotativas, de exclusão, só, somente, as preposições e as conjunções, a interjeição é invariável e não exerce função sintática. Ou seja, interjeição não pode ser sujeito, interjeição não pode ser objeto direto, não pode ser objeto indireto, nada disso, tá bom? Eu trouxe aqui para você um exercício de fixação só para você sublinhar as interjeições, tá bom? Então venha comigo, vamos. Adriana, a interjeição é sempre seguida por ponto de exclamação. Ela pode vir com qualquer sinal de pontuação. Só que como ela traz uma expressividade, o mais comum é com ponto de exclamação. Mas ela pode vir com reticências, entendeu? Ela pode vir com uma vírgula, nossa, vírgula. Só que, repito, ela tem uma expressividade. Então é mais comum que ela venha com o ponto de exclamação, que vai trazer essa expressividade, tá bom? Então vamos lá, só para você achar as interjeições. Pô, eu vi, você fingiu. Pô. Depois, que grande notícia. Oba. 3, não consigo acreditar no que você disse. Nossa, agora estou preocupada. Não ficarei neste lugar. Cruz credo. Olha aí o cruz credo. Repare que todas vieram com ponto de exclamação, né? Que é o mais comum, repito, o mais comum. Mas você vai ver registros aí de frases em que a interjeição vem com reticências. É comum também, pode vir também. Tá bom? Então, só para você treinar, para você ver como é que isso pode vir em concurso, eu convido você a treinar com questões. Sabe o que eu fiz? Eu dividi essas questões de interjeição em 2 partes. Eu fiz um materialzinho aí para você. Ó, a gente colocou a primeira parte, questões em que você tem que identificar. Então, a banca só quer que você ache a interjeição, como eu fiz aí. E a segunda parte será com questões em que e a semântica de interjeição. Vou repetir, ó, 2 tipos de questões. Isso são os 2 modelos de questões que podem vir em prova. O primeiro modelo é de identificação da interjeição, ou seja, às vezes a banca só quer que o candidato ache a interjeição na frase, como eu fiz aí, e haverá questões em que a banca vai pedir, então estou colocando aqui os 2 tipos de questão de concurso. Você vai ver que há 2 modelos, 2 tipos de questões. Identificação da interjeição e valor semântico da interjeição. Ou seja, questões em que você precisa identificar qual o valor semântico que a interjeição tem. Você vai ver que há questões disso. Daqui a pouco só falta criar questões de reescritura de interjeição. Do jeito como as bancas são, né? Vamos lá!
Primeiro modelo de questão, questão 1. Assinale a alternativa que corresponde à classe de palavra do elemento, em destaque no excerto a seguir. Ó, não te falei que nem sempre vem ponto de exclamação? Para não dar parte de fraco, senhora, fui beber com os amigos. Tá vendo esse A? Esse A, aí a banca pergunta se é artigo, preposição, conjunção ou interjeição. Resposta, letra D. Bem, questão 2. Você está lá saudável, assistindo futebol na sua sala, quando sem mais nem menos, pimba! O que é esse pimba? Aí a banca pergunta, o termo sublinhado na classificação de palavras é substantivo, interjeição, numeral, adjetivo? Resposta, letra B, interjeição. Tá vendo? Então, estou te mostrando questões em que as bancas só querem que o candidato ache a interjeição. Questão 3. Nessa questão, olha o que a banca faz. Ela diz assim, indique a alternativa em que aparece uma interjeição. Então, agora você vai olhar as 4 frases. Aliás, não são 4, né? São 3, porque a letra D diz nenhuma das alternativas. E aí você deve estar pensando, ai meu Deus, uma questão como essa não cai na minha prova, né? E aí, qual delas tem interjeição? Resposta, letra A, bravo, isso é uma interjeição. Na letra C, cuidado, isso aqui não é interjeição, isso aqui é um verbo no imperativo. Verbo no imperativo não é uma interjeição. Corra é o verbo correr, no imperativo afirmativo. Quem foi que disse que interjeição não cai na FGV? Olha aí, até a FGV pode fazer questões com interjeição. Olha essa questão para o concurso do Senado Federal. Olha que interessante. Olha o que a banca faz. Ela traz uma frase e diz, e surpresa, quem a esta altura clama pelo surgimento de um lúcido pensamento de esquerda, a contrabalançar os populismos de direita, é o famoso Francis Fukuyama. Então, olha o que ela faz. Ela pega a palavra surpresa e destaca. E aí ela diz, no período acima, o termo sublinhado assume um papel gramatical. FGV é banca de enunciado, ou seja, ela te dá as pistas no enunciado dela. Nesse enunciado, você teria a pista necessária para acertar a questão. Sabe por quê? Era para o candidato ficar em dúvida entre letras C e D. Entendeu? Porque a palavra surpresa em si, deixa eu só colocar aqui, ó. Ganhei a surpresa. A palavra surpresa em si é um substantivo. Entendeu? Quando você diz assim, ó, preparei uma surpresa para você. Surpresa é um substantivo. Uma surpresa, a surpresa. Repare, pode vir antecedido de artigo. A surpresa, uma surpresa. Então, o que você precisa entender é que surpresa normalmente é substantivo. Mas isso é FGV. Então, a galera ficou em dúvida entre C e D. Só que no enunciado estava a chave da resposta, porque ela diz, ó, o termo sublinhado assume um papel gramatical distinto de sua classificação original. Ou seja, é a banca batendo no seu ombro dizendo assim, candidato, surpresa normalmente é substantivo, mas aqui não é não. Aqui é o quê? Resposta, letra C, interjeição. Olha que legal, né? Adriana, e no Kinder Ovo surpresa? Qual é a classe gramatical da palavra surpresa quando ela aparece no Kinder Ovo? Kinder Ovo surpresa. É substantivo também, porque é o Kinder Ovo que é uma surpresa. Surpresa é um substantivo, não é um adjetivo, tá? Cuidado. Só abrindo aqui parênteses. Surpresa não é adjetivo. Surpreendente é que é adjetivo, né? Surpresa é substantivo. Então, até quando vem lá no Kinder Ovo, surpresa, é um substantivo. É a surpresa. Só que aqui virou uma exclamação.
Que legal, interjeição. Então, só para você sentir que, nesse caso aí, se o cara não soubesse o que é interjeição, erraria a questão, concorda? Por isso que tem que saber interjeição de uma forma ou de outra, né? Então, sigamos aí juntos. Vamos lá. Adriana, e se a pessoa fica surpresa? Ah, aí é diferente. Aí, isso é o que a gente chama de derivação imprópria. Quando você diz assim, eu estou surpresa, aí você transformou surpresa, nesse caso, como está exercendo um valor de predicativo do sujeito, está funcionando como predicativo do sujeito, aí ele virou adjetivo. Ótima pergunta do chat. Entendeu? Você diz assim, ah, eu fiquei surpresa. Ah, eu estou surpresa. Aí você retirou a palavra surpresa da sua classificação padrão, que surpresa é substantivo. E você transformou em predicativo do sujeito. Eu estou surpresa, eu fiquei surpresa, entendeu? Aí virou adjetivo. Que é aquilo que você já viu comigo. Há palavras que saem da sua classificação padrão e podem passar a ter novas classificações. Nesse caso aí, ocorreria isso. Então venha comigo, tudo bem? Tá todo mundo comigo? Posso ir? Daqui a pouco eu vou às dúvidas finais, galera que tá aí ao vivo aí me perguntando de numeral. Adriana, então quando eu falo assim, a festa é surpresa, galera, segura um pouquinho, galera que tá perguntando de numeral, no final da aula eu respondo, tá bom? Segure aí para não perder a dúvida, tá? Segure a dúvida. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. E houve uma pergunta ótima. Adriana, quando a gente fala assim, surpresa, cheguei, é uma interjeição. Mas aí quando você diz assim, ó, a festa foi uma surpresa. Surpresa é substantivo, entendeu? Surpresa normalmente é substantivo. Pensa assim, a base da palavra surpresa é substantivo, o adjetivo é surpreendente. Só que pode virar adjetivo? Pode, se estiver qualificando na função de predicativo do sujeito. Aí são casos específicos, tá bom? E pode ser interjeição, você viu aí, né? Surpresa, cheguei, é interjeição, tá bom? Então vamos lá, para fechar essa sequência aí de questões de interjeição. Vamos, você vai comigo aí da questão 5 até a 10. Questão 5 até a 10. No período A, isso aí foi concurso para Petrobras, Banca 6 Gran Rio, que minha história fosse como um raio de sol, blá, blá, blá. Aí a banca diz, interjeição, a interjeição em destaque apresenta o efeito expressivo de. Então, nesse caso, a banca quer o valor semântico da interjeição. Qual é o valor semântico? Qual é o sentido que ela traz? Retificação. O que é retificar na letra A? Retificar é corrigir. Retificação? Não, ele não está corrigindo nada. Retificar é corrigir. Espanto. É espanto? Adriana, como é que eu vou saber se é espanto? Leia o contexto. Olha o que ele diz. Ah, que minha história fosse como um raio de sol. Irresistivelmente louro, quente. Ele está espantado? Não. Então, por isso não é a B. Realce. Ou seja, o sentido é para realçar. Vamos guardar a C. Adversidade, o que seria adversidade? Seria oposição, está fazendo oposição, ideia contrária? Não. Descontinuidade, o que é uma descontinuidade, semanticamente falando? É quando você não dá sequência ao que você disse anteriormente no texto. É quando você quebra, você rompe com a linha discursiva ali. Foi o que aconteceu? Ele está descontinuando? Não, gente, ele não está descontinuando nada. Ele está realçando. Resposta, letra C. Isso é um realce, né? Ele realça. Né? Está realçando o desejo dele. Que minha história fosse como um raio de sol. Então, é uma interjeição com valor de realce. Por que realce, Dri? Porque está realçando, está dando expressividade, realçando o que se diz na sequência textual. Adriana, posso chamar de palavra de realce, então? Não. É interjeição com valor semântico de realce, tá bom? Vem, questão 6. Isso, dá um realce à expressão do personagem, isso aí.
Vamos lá, galera, vamos lá. Ó, 6. Ei, vamos embora. A palavra destacada é uma interjeição que exprime sentido de, tá vendo? Mais uma questão de valor semântico da interjeição. Adriana, como é que eu vou saber, minha filha? Lendo o que vem na sequência textual. Não é para ficar olhando para o ei só, é para olhar para o que vem depois. Ei, vamos embora. Aí, veja, concordância, ou seja, está concordando com alguma coisa. Despedida, na prova a galera ficou muito em dúvida na B. Desculpa, tá pedindo desculpa. Ou chamamento. Veja, muita gente na prova marcou a B. Só que não, resposta letra D. Muita gente marcou a B porque ele falou na sequência, vamos embora. Só que despedida é a expressão vamos embora. A expressão vamos embora é que traz uma ideia de despedida. O ei está chamando, traz um chamamento para a pessoa ir embora com a outra, né? Então, traz um valor semântico de chamamento. Você entendeu o que você está vendo aqui comigo? Você está estudando o valor semântico da interjeição. Então, é assim que você vai dizer na prova. Você vai dizer que esse ei é uma interjeição com valor semântico de chamamento. Valor semântico de chamamento. Entendeu? Mas é uma interjeição. Pare para pensar. Se alguém te perguntasse assim, qual é a classe gramatical de ei? Aí você fala, ei, verbo? Não. Substantivo? Não. Adjetivo, entendeu? É interjeição, que traz um chamamento. Que legal. Questão 7. Aponte qual das interjeições ou locuções interjetivas, você já sabe a diferença de interjeições e locuções interjetivas. Locuções são expressões. Falamos sobre isso já aqui no curso. Então, veja, ao longo aí das alternativas, a banca trouxe ora interjeições, ora locuções interjetivas e pediu a única, nesse caso aqui, que estivesse corretamente associada ao seu valor semântico. Então, em cada alternativa, você tem ou conjunção ou interjeição com valor semântico errado. Só uma estará certa. Cuidado com o carro. Veja, isso aí é uma expressão, uma locução interjetiva. É toda a expressão. Cuidado com o carro. Tudo bem? Então, é isso, tudo isso vale por uma interjeição. E é aversão? É aversão, ou seja, é uma repulsa? Não. Cuidado com o carro é um alerta. Está se fazendo um alerta. Não é a letra A. B. Muita gente em prova ficou em dúvida na B. Vamos lá. Muita gente na prova marcou a B. Se Deus quiser, consigo chegar a tempo. Isso é apelo. Então, cadê a expressão interjetiva? Tá aqui, ó, se Deus quiser. Se Deus quiser, consigo chegar a tempo. Isso é um apelo? Vamos ver, guarde a B. C, credo. Tá aqui a interjeição. Que nojo. Isso é dor? Não, isso é nojo, né? Aliás, o próprio que nojo resolveu tua vida. Não, isso não é dor, isso é nojo. Ó, na prova a galera ficou em dúvida entre B e D, tá? Na prova a galera ficou em dúvida entre B e D. Ó, puxa, não esperava te ver aqui. Concorda que entre B e D, a resposta só pode ser letra D. Resposta letra D. A B não é apelo, né? É desejo. É desejo, não está apelando. Muita gente colocou a letra B como correta porque estava falando de Deus, né? E aí, como fala de Deus, parece que está apelando para Deus, né? Apelando para Deus. Mas não. Quando ele fala se Deus quiser, isso é um desejo, né? Uma esperança, um desejo de que vá dar certo. É um desejo indicando aí que ele deseja chegar a tempo, entendeu? Então, não é apelo. Não é porque falou de Deus que está apelando, entendeu? A banca queria a correta. Resposta letra D. Até no CESP cai interjeição. Eu trouxe para você, então eu fiz aí uma busca de questões de
todos os tipos de bancas. Para você ver que é possível, sim, cair em interjeição até numa prova de professor de língua portuguesa. Aliás, é mais fácil cair numa prova de professor de língua portuguesa. Questão 8. Questão 8, a banca diz assim, veja, isso é CESP. No primeiro verso de cada estrofe do texto, o termo socorro, isolado por uma vírgula. A banca perguntava se era posto, se era vocativo, se era advérbio, se era interjeição, ou se era um verbo no sentido, no modo imperativo. Porque socorro vem do verbo socorrer. Por isso que a banca colocou a letra E. Verbo no modo imperativo. Socorro. Aí a pessoa que marcou a letra E falou, realmente, socorro, socorrer é verbo. Mas você teria de ir ao texto para ver que socorro, eu não estou sentindo nada, dá até vontade de cantar, né? Socorro, alguma coisa, alguma alma. Socorro, alguém. Socorro, socorro, socorro. Isso é apelo. Se é apelo, resposta letra D. Entendeu? Resposta letra D consiste em uma interjeição. Por isso que isso tem que ser visto dentro do contexto. Porque se você pensar, por exemplo, a palavra socorro pode ser um substantivo, o socorro. Socorro pode ser verbo, socorrer. Socorro pode ser substantivo, o socorro que ele prestou. Entendeu? Mas aí é uma interjeição. Porque é um apelo. Vem. Questão 9. Vamos comigo. Até a 10. Estamos fechando. Ó, questão 9, ele diz: tenho dito, no segundo quadro, assim como a, terceiro quadro, são exemplos de interjeições que expressam o estado emocional do falante. Então, a banca queria saber se os dois, ó, esse a e esse tenho dito, são interjeições. Vamos ver, ó. Ele diz aqui, ó. Não precisa ler tudo, não. Leia daqui, ó. O canal Rainha Povo estará sempre aberto para um diálogo franco. Tenho dito. Quase me esqueço. Por medida de economia, continuará desativado o canal Povo Rainha. E aí? Muita gente ficou em dúvida por causa do tenho dito. Muita gente ficou em dúvida nessa questão, falando assim, será que o tenho dito não é uma locução verbal? Eu tenho dito palavras bonitas ultimamente? Né? Muita gente olhou para essa questão e falou assim, será que não é o verbo ter? Eu tenho dito coisas bonitas para você ultimamente? Só que quando você vai ao texto, ele fala, tenho dito. Veja, não é uma exclamação, item errado. Você entendeu? Muita gente marcou isso aí, pensando, poxa, é uma exclamação, tenho dito. Só que quando você diz assim, ó, volte aqui no contexto comigo. Quando você diz assim, ó, cidadãs do formigueiro. Hoje, dia das comunicações, desejo lembrar que Vossa Rainha deseja comunicar-se sempre convosco. O canal Rainha Povo estará sempre aberto para um diálogo franco. Tenho dito. Aí a banca foi lá e pegou esse tenho dito e colocou aí logo na sequência o a, que era uma interjeição. Aí você olha para esse tenho dito e você fala, poxa, tenho dito é uma locução verbal, é um tempo composto, eu tenho dito palavras, ou é uma exclamação, uma interjeição? Só que nesse contexto, quando ele diz o canal, volte aqui, ó, o canal Rainha Povo estará sempre aberto para um diálogo franco, tenho dito, é como se ele dissesse assim, ó, tenho dito, tipo, já falei. Na verdade, você tem aí uma ação, então repare, uma ação de dizer alguma coisa. Igual, sim, claro que em outro contexto, mas igual a uma expressão verbal, uma locução verbal que você diga lá, ó, eu tenho dito palavras bonitas ultimamente. Não muda nada, entendeu? Só que como tenho dito estava seguido do a, muita gente foi lá e colocou como certo. Só que não. Ó, o primeiro é
verbo, né, numa locução verbal, do verbo dizer, então anote aí. Isso aqui é um tempo composto, esse aqui é o pretérito perfeito composto, como eu falei. Pretérito perfeito composto. Ter, ó, é o verbo ter mais dito, eu tenho dito, né? Ter mais dito, que é o particípio do dizer. E sim, o a sim, é interjeição. Entendeu? Mas não é porque ele estava lá numa frase exclamativa, não é porque ele estava num ponto de exclamação, esse que foi o problema da questão. Muita gente olhou para esse ponto de exclamação aí e falou que sim, só que não, tá bom? Questão 10, última questão aí de interjeição. Vamos? Essa questão aí do CESP, fechando aí com o CESP, questão destaca um trecho do texto que diz: em Oxalá concluas a viagem. É sempre bom ir ao texto, ó. Acho que não precisa ler tudo não, leia daqui, ó. Até breve, segundo me anuncias. E Oxalá concluas a viagem, isso aí é Machado de Assis, sem as contrariedades a que aludes. Então, ele traz um trecho de Machado de Assis, e aí ele diz o seguinte, ó, que o vocábulo Oxalá pode ser substituído por tomara que, mantendo-se assim o sentido do trecho em que se insere. Lembra que quando eu comecei a corrigir, eu falei assim, daqui a pouco você vai ver as bancas criando questões de reescritura de interjeição. Pronto, CESP criou. Então, olha o que a banca fez. Ela pegou uma interjeição e fez uma outra reescrita, tá perguntando se eu posso trocar. Isso é questão de reescrita. A banca tá querendo saber se a troca de Oxalá por tomara que manteria o sentido do trecho. O item está certo. Ambas as expressões, Oxalá, tomara que, funcionam aí como interjeições, né? A troca de uma pela outra não gera alteração semântica, porque ambas estão expressando desejo, né? Tudo bem? Vou ficando por aqui no nosso vídeo de interjeição. Espero que você tenha gostado dessa aula de interjeição. Você já percebeu uma coisa? Que em todos os assuntos da gramática, as bancas podem fazer um estrago, né? Que por mais que o assunto pareça simples, você fala assim, ah, isso é simples. Se a banca quiser, ó, essa questão maravilhosa, de professor de história, a questão do CESP, né? Pegar o tenho dito, aí você fala, pô, tenho dito, isso não é verbo não, gente. Isso é interjeição, não, isso é verbo. Eu disse, já disse, né? Já disse, tô dizendo, né? Isso é verbo. Não é porque ele está ali envolvido numa situação de sentimento que vai ser interjeição. Interjeição não é isso não, isso é verbo. Então repare que as bancas brincam com um assunto aparentemente inofensivo. Você viu, lembra a questão da FGV? Que pegou surpresa, hein? A questão do CESP, olha só, fechando. A questão do CESP que pegou socorro e perguntou se socorro era o verbo socorrer. Socorro. Aí, se é o verbo socorrer, não. Aqui não é socorro, aqui não é verbo socorrer, eu socorro, tu socorres, ele socorre. Aqui é interjeição. Você viu, para mim, a melhor questão foi a da FGV. Aquela questão em que a banca pega a palavra surpresa e pergunta a classe de surpresa. E surpresa que comumente é substantivo, nesse caso aí, virou interjeição. Isso é concurso público, meus senhores. As bancas pegam o português da nossa escola, né, e transformam isso em algo muito mais lógico. Tá bom? Grande beijo.